A história da DJI é marcada por uma jornada fascinante de desafios, conquistas e inovações tecnológicas. Atualmente ela é reconhecida no mercado pela ampla gama de produtos, porém sua maior contribuição foi o desenvolvimento de drones de uso pessoal. Hoje, o nome DJI é praticamente sinônimo de drone, é líder mundial neste segmento e possui mais de 70% deste mercado. Mas como uma empresa que começou em um pequeno dormitório conseguiu alcançar o valor de mercado de cerca de 20 bilhões de dólares? Neste vídeo, veremos a trajetória da DJI e de seu fundador, Frank Wang Tao, que com sua visão inovadora mudou a forma como o mundo enxerga os drones. Frank nasceu em 1980, na cidade de Hangzhou, na China, e desde cedo ele demonstrava fascínio por eletrônica e máquinas voadoras. Ainda criança, construiu seus próprios modelos de aviões controlados remotamente, utilizando peças de brinquedos e sucata, sempre motivado pelo desejo de entender como estas coisas funcionavam. Essa paixão por tecnologia fez com que ele se dedicasse muito aos estudos, e essa curiosidade e determinação moldaram sua personalidade, fazendo com que ele buscasse uma formação em engenharia. Em 2001, após terminar o ensino médio, Frank entrou na Universidade do Leste da China, onde se especializou em eletrônica. No entanto, com o passar do tempo ele percebeu que o ensino não estava correspondendo às suas expectativas, e desistiu no terceiro ano, para se inscrever nas melhores universidades do mundo, mas suas notas não foram suficientes para sua aprovação. Somente em 2003, aos 23 anos de idade, ele conseguiu entrar na Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong, onde teve acesso a recursos avançados e ao conhecimento teórico necessário para dar vida às suas ideias. Durante seus anos universitários, ele se destacou como um estudante inovador, criando projetos diferenciados e até ganhou competições de engenharia. Nesta época, seu empenho chamou a atenção de seu professor Li Zhexian, que é um renomado especialista em robótica e virou seu mentor. Foi nesse ambiente que Frank vislumbrou pela primeira vez um futuro em que drones poderiam se tornar acessíveis para pessoas comuns. O professor Li também é um incentivador do empreendedorismo, e foi fundamental para Frank transformar sua paixão por drones em um negócio viável. Ele orientou Frank a desenvolver várias soluções inovadoras para a época, como o uso de GPS que possibilitou a estabilização de um helicóptero e o voo autônomo. Frank utilizou o ambiente do dormitório universitário como um laboratório improvisado, onde trabalhava incansavelmente para criar protótipos e testar suas ideias. Em 2006, após se formar na universidade, Frank enfrentou o desafio de transformar o que era apenas um projeto universitário em um negócio viável. Novamente, o professor Li o apoiou com uma bolsa de estudos em pós-graduação e apresentou especialistas de outras áreas para lhe fornecer as soluções técnicas que estavam além de suas capacidades. Somente com esse apoio ele obteve sucesso para concluir seus projetos de automação. Neste ano, ele recebeu prêmios e um investimento inicial de $2.300, além do financiamento de seus professores, inclusive do Li Zhexian. Com estes recursos ele finalmente conseguiu fundar a DJI, também conhecida como Dajian Innovations, que significa Grandes Inovações Sem Limites. Wang reuniu um pequeno grupo de engenheiros e colaboradores talentosos, muitos deles ex-colegas de universidade. Eles começaram a trabalhar em um pequeno apartamento em Shenzhen, que na época já era um polo crescente de tecnologia, conhecida como o Vale do Silício Asiático. Em 2007, a DJI lançou seus primeiros produtos comerciais, como por exemplo o sistema de piloto automático para helicópteros Ace-1, que fez muito sucesso entre os entusiastas de aeromodelismo. Neste mesmo ano ela lançou o Wukong, que era um controlador para multirotores. Este equipamento expandiu a base de clientes para o setor cinematográfico e industrial. Estes produtos fizeram muito sucesso e deixaram a DJI famosa neste setor. Isso impulsionou o crescimento da empresa e possibilitou o lançamento de sistemas estabilizadores de câmera com gimbal de 3 eixos.
Em 2008, a China sofreu um forte terremoto na região de Sichuan, e Frank ajudou as autoridades na avaliação dos danos com as filmagens e fotos aéreas das áreas devastadas. Isso auxiliou muito o planejamento dos esforços de resgate e recuperação. Neste ano, ele também começou a participar de exposições e feiras em instituições militares e de pesquisa. Isso ajudou a DJI a ficar nacionalmente conhecida e divulgar seus produtos. Em 2009, a DJI lançou o XP3.1, um controlador de voo avançado para helicópteros, com link de transmissão de imagens ao vivo e possibilidade de voo autônomo por waypoints. O produto se destacou no mercado por oferecer estabilidade e precisão superiores, facilitando o controle em voos longos. A DJI demonstrou essa capacidade ao fazer um helicóptero voar próximo ao pico do Monte Everest. Apesar do sucesso, a DJI ainda enfrentava problemas comerciais e financeiros que limitavam seu crescimento. Foi então que Lu Ji, um amigo da família de Frank, decidiu investir $90 mil e assumiu a administração financeira, preparando a DJI para uma futura expansão internacional. Em 2010, Frank decidiu fazer uma mudança na estratégia da DJI e começou a investir os novos recursos na produção de produtos voltados para drones multirotores, pois percebeu que eles eram mais versáteis e tinham maior capacidade de carga, pois os helicópteros possuem muitas partes mecânicas que geravam perdas e quebras. E este conjunto complexo limitava o espaço para o posicionamento das câmeras. Esta complexidade também era uma barreira para a expansão das vendas, pois o mercado da DJI ficaria limitado apenas ao nicho de entusiastas de helimodelismo. A partir de 2011, a DJI decidiu lançar uma série de produtos dedicados para multirotores, como os controladores da linha NASA, e um kit modular completo de drone chamado Flamewheel. Esses produtos tinham funções muito avançadas para aquela época, como posicionamento por GPS, giroscópio, altímetro, retorno automático por perda de sinal ou bateria baixa e controlador de gimbal 2 eixos. Esse pacote completo de soluções permitia aos usuários que montassem seus próprios drones personalizados. Devido à excelente qualidade do produto, ele rapidamente se tornou popular entre entusiastas e estabeleceu a DJI como uma marca referência não só na China, mas também no exterior. Em 2012, a DJI se dedicou a criar produtos mais direcionados para a indústria cinematográfica e lançou o drone Spread Wing S800. Este modelo era um kit completo com 6 rotores, possuía trem de pouso retrátil, muita estabilidade e uma grande capacidade de carga, portanto possibilitava a instalação de acessórios profissionais de filmagem e transmissão de vídeo. Para completar esta linha de produtos, a DJI também lançou os eMuse, que era um estabilizador de imagem de 3 eixos com capacidade para acoplamento de câmeras de alta qualidade. O ano de 2013 foi um marco na história da DJI, pois foi neste ano que Frank Wang decidiu mudar o rumo da empresa. Ele percebeu que para ampliar a base de clientes, precisava mudar o conceito de seus produtos para que seus drones fossem algo fácil e prático de usar, sem a necessidade de ter muito conhecimento técnico. Foi então que a DJI lançou o Phantom, um produto completo, com tudo o que precisava para voar. Este drone foi lançado em um momento muito oportuno, pois as câmeras portáteis estavam se popularizando e o Phantom era o equipamento perfeito para dar asas a este tipo de câmera. O Phantom foi um grande sucesso de vendas, tornando a DJI mundialmente famosa, mas esse foi apenas o primeiro lançamento desta nova fase, onde a DJI se tornou líder absoluto de mercado, mas isso veremos detalhadamente no próximo vídeo, pois a história da DJI é muito rica e está apenas começando. Inscreva-se no canal para não perder a segunda parte que postarei em breve. E se gostou deste vídeo, deixe seu like. Obrigado por assistir.